Muito bom estar de volta a mais uma edição do Ponto de Vista na Paz FM ao vivo para falar sobre saúde. A campanha Março Azul Marinho, o que aumenta o risco de desenvolver o câncer coloretal ou câncer do intestino. Então a gente vai conversar. Você tem intestino lento, intestino preso, conhece alguém que tem o intestino desregulado? Peça essa pessoa para ligar o rádio agora na Paz FM aqui no Ponto de Vista, que vamos discutir esse assunto, tá? Eu estava ouvindo aí o Manhã Total com o pastor Eliseu Lima e a Ceir de Castro, então vamos juntos até a 1:30 da tarde no Ponto de Vista ao vivo. É o programa de entrevistas mais ouvido do rádio, conforme pesquisa Ibope e pesquisa Serpes, porque aqui você não apenas ouve, mas também fala. Pode tirar as suas dúvidas e conversar conosco através do WhatsApp da Paz FM 8599-2440. Ponto de Vista no ar de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 13h30. A produção é da Poliana Oliveira, apresentação de Luiz Alberto, oferecimento de Vivo Cuidados, cuidadores profissionais de saúde em domicílio ou ambiente hospitalar, e Unialfa, graduação em 2 anos é na Unialfa, unialfa.com.br. Estamos começando o Ponto de Vista na Paz FM. Luiz Alberto, quero muito louvar a Deus por sua vida, pelo seu trabalho, pela sua competência e sobretudo pela sua dedicação. Boa tarde, Luiz Alberto, boa tarde, amigos da Paz. É um prazer sempre estar com vocês aqui para discutir assuntos tão importantes e relevantes relacionados à economia nacional. Eu sempre saio aqui desse programa muito melhor do que cheguei. Poder compartilhar, poder ouvir também os seus ouvintes. Eles não são só ouvintes, eles são de fato participantes de todo esse sucesso da Rádio Paz. A partir de agora, na Paz FM, política, religião, economia, saúde, educação, ciência e tecnologia. O mundo atual e suas transformações. Tudo isso e muito mais no Ponto de Vista com Luiz Alberto e seus convidados. A campanha Março Azul Marinho alerta sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce do câncer coloretal ou do intestino. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer coloretal é o 3º tipo mais comum no Brasil e o INCA estima o surgimento de 41 mil novos casos por ano no país. A doença se desenvolve gradativamente por uma alteração nas células que começam a crescer de forma desordenada e sem apresentar qualquer sintoma. Grande parte desses tumores se inicia a partir de pólipos, que são lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso. E esta neoplasia, ela é tratável e, na maioria dos casos, curável ao ser detectado precocemente. O que é que aumenta o risco de se desenvolver o câncer coloretal ou o câncer do intestino? Quais são os sinais desse tipo de câncer e como prevenir? É o que a gente conversa com você a partir de agora no Ponto de Vista da Paz FM. Muito bem, Luiz Alberto. O próprio presidente da República, sua esposa, a primeira-dama, Michele, né? Pode ter tido uma dupla interpretação, uma dubiedade no entendimento que ele falou. É certo que o presidente Bolsonaro. A gente tem que ampliar talvez também um pouquinho a discussão, porque a matéria, ela até fala bastante, eu vi um pouco também, vi quando ela foi veiculada, ela está falando de mão de obra especializada. Boa tarde, um prazer enorme estar com vocês novamente. Eu acho que a ansiedade no mundo está aumentando, não só nas crianças, eu acho que é só mais uma forma de a gente ver como os movimentos estão acelerados. Ponto de Vista, a opinião de quem entende do assunto, a visão do especialista, a notícia e suas consequências. Ponto de Vista, o programa de entrevistas mais ouvido do rádio. Apresentação Luiz Alberto. E nós convidamos especialistas para debater esse assunto com você aqui na Paz FM. Dr. Jales Benevides é médico cirurgião oncológico, chefe do serviço de aparelho digestivo e vice-presidente do Hospital do Câncer Araújo Jorge. Nos honra a sua presença, o seu retorno aqui na Paz FM. Dr. Jales, boa tarde, me ouve bem?
deixa eu só atualizar aqui. Dr. Jales está conosco aqui, Dr. Daniel Cabrini também, Dr. Hélio Moreira. Você que ouve a Paz FM pode falar conosco, tirar dúvidas, participar através do WhatsApp da Paz, 629-8599-2440. Diga o seu nome, o local de onde você fala e participe ao vivo conosco aqui no Ponto de Vista. 8599-2440. Dr. Jales Benevides é médico cirurgião oncológico. Dr. Daniel Cabrini é médico especialista em endoscopia e colonoscopia e membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. E também com a gente nessa sala de bate-papo, o Dr. Hélio Moreira Júnior, que é médico proctologista e professor associado do Serviço de Coloproctologia da Faculdade de Medicina da UFG, a Universidade Federal de Goiás, e é também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Agora sim a nossa sala de bate-papo, não é? Doutor Jales, você está me ouvindo bem? Bem-vindo, boa tarde. Doutor Jales. Boa tarde, Luiz. Eu fiquei um pouco sem áudio, mas consegui te ouvir só o início. Agradecer aí a participação da Rádio Paz, dos colegas que estão aqui acompanhando esse bate-papo, para poder falar de um tema tão importante para a nossa sociedade. Me permita pedir os convidados aqui, doutor Daniel, doutor Hélio, sorria para a foto, e doutor Jales também, sorria para a foto aí, por gentileza, para que a gente possa estar tirando essa foto. E aí, obrigado, a gente vai colocar essa foto nas redes sociais também. Doutor Jales, o senhor tá com dengue? Como é que tá? Tá bem? Tá firme? Rapaz, esse negócio me pegou, tive que internar no domingo. Eu achei que eu nem ia participar desse bate-papo, porque ontem a gente tava ruim demais, mas graças a Deus eu dei uma melhorada. Aí eu falei pro pessoal da comunicação, falei assim, não, em respeito ao Luiz, à Rádio Paz e ao público dele, eu vou fazer o maior esforço para participar dessa reunião. Olha, eu estou Mas eu tô melhorando. Tô aqui internado, acho que amanhã eu tenho alta. Eu fiz citação aqui porque eu nunca vi isso na minha vida. E eu já tive dengue, e mais de uma vez, diga-se de passagem. Então eu sei como a dengue solapa o organismo humano. Então o doutor Jales é um herói, é um gigante, um bravo guerreiro, porque para você que está com a gente aqui no YouTube, doutor Jales está no hospital, está internado, mas através das redes sociais aqui nessa sala de bate-papo participa conosco. Eu estou aí sinceramente impressionado com a sua abnegação. Muito obrigado e parabéns pelo esforço. Cuide bem aí, porque o senhor é muito importante pra gente. Também com a gente, doutor Daniel Cabrini, é médico especialista em endoscopia e colonoscopia e membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Você já tinha visto esse quadro que a gente está vendo hoje aqui, doutor Daniel? Seja bem-vindo, boa tarde. Alberto, bom dia, Hélio Moreira Júnior, né? Doutor Jales, expoentes da medicina goiana. Doutor Hélio Moreira, ele até não sabe, mas ele é médico do meu pai, já operou meu tio, né? Então, assim, estamos aqui entre conhecidos, né? Ô, Luiz, é um prazer estar participando, né? É um quadro dinâmico, né? E hoje em dia, com o advento da tecnologia, é muito bom participar dessas lives, né? E a gente poder interagir e trocar conhecimento. Muito bem, obrigado pela honra da presença. Doutor Hélio Moreira, pelo que já foi anunciado pelo doutor Daniel Cabrini, o Hélio Júnior é médico da família, então, é médico proctologista, é professor associado do Serviço de Coloproctologia da Faculdade de Medicina da UFG e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Nos honra também, seja bem-vindo à nossa sala de bate-papo, doutor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Luiz Alberto, boa tarde a todos os ouvintes, especialmente ao Daniel e ao Jales. Jales, espero que você recupere o mais brevemente possível. Eu fico feliz de estar participando de uma mesa com pessoas com bastante experiência. O Jales representando o Hospital do Câncer aqui em Goiânia, que é uma referência importante para o tema que nós vamos discutir agora. Nós estamos lá no Hospital das Clínicas, que também é um hospital que atende bastante pacientes, e o Cabrini com uma experiência muito boa em endoscopia e colonoscopia, que também é um exame muito importante para prevenção e rastreamento do câncer de intestino. Muito bem. Doutor Jales, o que seria o câncer coloretal e qual a importância de nós aprendermos e falarmos um pouco mais sobre esse assunto?
Ô Luiz, a importância, você já falou aí no início, desculpa com a voz, é o aspecto epidemiológico dessa doença, né? 40 milhões de pessoas vão desenvolver o câncer coloretal. E a importância disso é que a metade vão morrer no curso da doença. E o mais importante, que a gente tem e conhece os fatores de riscos do câncer coloretal. Além da gente reconhecer e saber dos fatores de risco, nós temos uma arma que fazer o rastreio. O que é o rastreio? Você pegar uma população em uma determinada idade, que seja totalmente 100% sem sintomas de câncer coloretal ou de doença coloretal, e que você vai fazer um rastreio, igual passar um scanner, e tentar identificar lesões que podem evoluir para o câncer. Então, a prevenção, ela é dividida em primária, secundária e terciária. E a prevenção primária é o que é o mais importante, é que a gente tem como profissional médico, orientar a nossa população, evitar entrar em contato com esses fatores de risco. Quando você orienta com método educativo, você está fazendo a prevenção primária. Quando você começa a fazer métodos endoscópicos ou outros para rastrear, procurar o câncer... Para a sociedade, e o mês de março passa a ser esse mês de referência, né? E foi até aprovado por projeto de lei, esse ano já foi aprovado no Senado, se eu não me engano, falta ser aprovado federal, mas envolve todo esse lado importante da saúde, né? Que é um câncer que ele vem, como se diz, aumentando devido aos maus hábitos de vida, mas também ele tem a oportunidade de ser precocemente identificado e curado. Bem, esse é o ponto de vista do Dr. Daniel Cabrini. Dr. Hélio Júnior, o senhor é também o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. De que forma que a sociedade está desenvolvendo ações, ou quais ações estão sendo desenvolvidas nesse mês de março? Bom, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia já tem um histórico longo de campanhas de prevenção do câncer coloretal. Começou com a criação da ABRAPES, que é a Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino, que foi criada pela professora Angelita Gama, que na época era a chefe do serviço de coloproctologia da USP, em São Paulo. E nós já até tivemos alguns eventos aqui no passado em Goiânia, que a gente teve a oportunidade de trazer o intestino gigante, para que as pessoas pudessem entrar dentro do intestino, entender como é que é um pólipo. Nós trouxemos 2 vezes já a Goiânia esse intestino gigante aqui, que é bastante didático e educativo, né? O que eu acho que é importante nessa campanha de Março Azul, Luiz Alberto, é o alerta. O alerta não é só para a população. O alerta serve também para as entidades públicas ficarem atentas para um problema crescente na nossa sociedade. Nós temos como intenção que uma campanha como essa estabeleça novas políticas públicas de prevenção do câncer de intestino. Nós não temos nenhuma política nacional de prevenção do câncer de intestino. Quando eu falo em política nacional, nós estamos falando especificamente de verba mesmo, destinada para esse tipo de prevenção. Apesar de aparentemente ser mais barato prevenir, obviamente, no princípio de um programa desse, haverão custos, né? Nós precisaremos aumentar a oferta de exames de colonoscopia, nós vamos precisar de dotar nas unidades básicas de saúde a disponibilidade do teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou seja, há toda uma infraestrutura necessária a ser criada para que a gente possa realmente oferecer tanto o rastreio de lesões benignas, que é o que o Daniel acabou de falar, aquelas verruguinhas que aparecem no intestino, que são, no princípio, benignas, que nessa fase a gente diagnostica, retira endoscopicamente e cura o paciente, como também no diagnóstico da doença já presente.
O Jales, ele concorda comigo, né? Nós estamos em hospital público, é uma tristeza como a gente só chega no nosso consultório praticamente doenças avançadas, né, Jales? Doenças já com disseminação para o fígado, para o pulmão, localmente avançadas, que vão necessitar de cirurgias muito grandes, cirurgias que vão trazer sequelas importantes para o paciente, necessidade de quimioterapia, radioterapia, e infelizmente essa é a nossa realidade. Os nossos profissionais das unidades básicas de saúde, eles não estão ainda devidamente orientados e capacitados a fazer a triagem desses pacientes que têm fatores de risco e que precisam ser examinados adequadamente pelos profissionais. Muito bem, o ouvinte também pode falar conosco, o assunto é sobre saúde, o câncer de colo retal, ou então, né, o câncer do intestino, o câncer coloretal, o câncer do intestino. Você que quer falar conosco, pode tirar as suas dúvidas. Vamos liberar o WhatsApp para você agora. Dr. Jales Benevides, Dr. Daniel Cabrini e Dr. Hélio Moreira Júnior ao vivo conosco aqui nessa sala de bate-papo no Ponto de Vista da Paz FM. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Pode postar o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta para os nossos especialistas. Nosso WhatsApp é 8599-2440. A Romilda Pereira, o seu esposo fez aniversário ontem, né, Romilda? Você não disse o nome do esposo e nem qual é a sua cidade também aqui, tá, querida? Não é Goiânia, né? Diga o seu nome e o local de onde você fala, tá bom? Celso Ribeiro, seja bem-vindo. Nosso WhatsApp é 8599-2440. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Pois não, Celso, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Pois não, Celso? Tá aí o Celso? O áudio do Celso tá aqui? Não tô sem o áudio do Celso aqui, só me ajuda aqui. Está sem o áudio. Eu vou retomar aqui, o Celso. A gente responde para você no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Todos os dias, em todos os lugares e a qualquer hora. A rádio do ouvinte fiel, Paz FM, Goiânia. Jerusalém. Oi, você tem Bíblia com harpa? Sim, a Jerusalém é a maior revendedora de Bíblias do Centro-Oeste. Bíblias de todos os tamanhos e modelos. E livros para seminaristas? Sim, a Jerusalém tem a maior variedade em livros e artigos evangélicos. Tem material para ceia e púlpito para minha igreja? Também. A Livraria Jerusalém é referência no Centro-Oeste em púlpitos, cálices para ceia com suco, revistas para a escola dominical e artigos infantis. Rua 4 com a Avenida Araguaia no centro de Goiânia e 24 de outubro, Campinas. Ao vivo aqui na Paz FM, hoje conversando sobre saúde aqui no nosso Ponto de Vista. Dr. Jales Benevides é médico e cirurgião oncológico, chefe do serviço de aparelho digestivo e vice-presidente do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Dr. Daniel Cabrini, médico especialista em endoscopia, colonoscopia e membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Dr. Hélio Moreira Júnior é médico coloproctologista, é professor associado do Serviço de Coloproctologia da Faculdade de Medicina da UFG e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. E você que fala conosco, o assunto é sobre a campanha Março Azul Marinho e o risco de se desenvolver o câncer coloretal ou câncer de intestino. Bom, tem duas perguntas aqui na mesma balada, Dr. Jales, Dr. Daniel e Dr. Hélio, vocês fiquem à vontade. A pergunta da Gildete é Jussara Goiás, não é, Gildete? A Gildete quer saber sobre a questão dos sintomas. Quais seriam os sintomas se essa é uma doença silenciosa? É também a pergunta do Celso Ribeiro, aqui de Goiânia, do Sol Nascente. Como identificar o câncer de colo e se existe sintoma? Doutor Jales, a gente pode começar com o senhor? Pode sim. Essa é uma pergunta muito interessante que a Gildete e o Celso fez, porque o câncer coloretal, antes dele apresentar, sim, um sintoma muito pesado, muito forte,
ele pode apresentar alguns sinais para a gente. Hoje, um dos sinais mais importantes, dependendo da faixa etária do paciente, dependendo da idade, é o sangramento, que é do sinal mais importante que aparece no câncer coloretal. Porém, o sangramento não é específico do câncer do colo e do reto. Outras doenças, inclusive benignas, podem apresentar sangramento. O que não pode acontecer, Luiz, é a pessoa ter um sangramento e rotular como uma doença hemorroidária. Isso é uma hemorroida. Sangrou é hemorroida. Aí vai num cais, não é investigado, não tem uma importância muito grande, e esse sinal é um sinal importante no câncer do colo, não ele sozinho. A outro aspecto importante é a mudança do hábito intestinal. Tem pacientes que têm um hábito intestinal diário, 2 vezes no dia, e esse hábito muda, principalmente em pacientes acima de 50 anos de idade. E vem associado, além dessa mudança do hábito intestinal, dores abdominais tipo cólica, o aumento das evacuações dia, que o próprio paciente acha que é diarreia. Geralmente são aquela sensação de uma evacuação incompleta. Ele passa aí no banheiro várias vezes no dia, chama isso de diarreia. Mas, porém, a evacuação não é eficaz. Há uma mudança no calibre das fezes. Muitos pacientes que têm tumor no sigmoide, que é uma parte do intestino grosso, um tumor no reto, eles falam assim, doutor, o calibre das minhas fezes era normal, o calibre das fezes, e agora as fezes estão em tipo fita. Então, esses são sinais importantes que o médico e o paciente têm que saber para poder fazer uma investigação clínica. A gente vê, na grande maioria das vezes, todo sangramento ser rotulado como hemorroida. Isso aí é o fim da picada, porque quando os pacientes chegam na gente, que é uma atenção terciária, que é no Hospital do Câncer, geralmente essas neoplasias já estão avançadas, geralmente, como o doutor Hélio falou, a doença pode dar metástase, e passou do momento da gente fazer um tratamento com intenção curativa. Que explicação fantástica, né? Nem todo sangramento é hemorroida, então precisa-se ter atenção. O sangramento, a dor, é um aviso do organismo que algo está necessitando de atenção. Muito importante essa orientação, doutor Jales. Doutor Hélio Moreira, com relação a essas dúvidas do ouvinte, a questão de sintomas, se ela é silenciosa ou não, e como identificar o câncer de colo. Qual a sua orientação, doutor Hélio? Não sei se o doutor Hélio colocou no mute o seu microfone, doutor Hélio. Só dá uma olhadinha, por gentileza. Obrigado pelo mute. E fique à vontade para trazer o seu esclarecimento. Pronto, agora já voltei ao normal. Estava ouvindo o Jales falar e me trouxe a lembrança a visita que eu passei hoje lá no Hospital das Clínicas, Jales. Paciente de 46 anos de idade, que nós operamos na vigência de uma suboclusão intestinal. Estava praticamente fechado o intestino pelo tamanho da neoplasia, e eu conversando com ele me disse que já tinha, há mais de 8 meses, ele já vinha apresentando sangramento, que ele tinha procurado o médico na unidade básica de saúde, que o médico despreocupou ele, dizendo que ele era muito jovem e que aquilo ali devia ser hemorroida mesmo, para ele não preocupar. Então, infelizmente, isso acontece, sabe, Luiz? Claro, não é maldade do médico, né? É desconhecimento mesmo, é a necessidade de alertar os profissionais de saúde essa frase lapidar para o câncer, para a prevenção do câncer de intestino, né? Que nem tudo que sangra é hemorroida, às vezes é um tumor. E eu acrescentaria ainda um outro sintoma importante, que às vezes é até antes de virar maligno, né? Que é a eliminação de muco ou catarro nas fezes. Essas lesões polipoides que às vezes surgem no intestino, quando elas vão se tornando muito volumosas, elas começam a produzir muito muco, muito catarro. E a pessoa pode referir a eliminação comum e abundante de muco nas fezes. Esse também é um sinal de alerta que eu julgo ser bastante importante. Agora,
O fator de risco individual mais importante para o surgimento do câncer de intestino é a idade. Até pouco tempo atrás, a gente considerava acima de 50 anos de idade, mas agora novos estudos epidemiológicos têm demonstrado um aumento da incidência em idades mais jovens, a ponto de que a recomendação agora é que pacientes acima dos 45 anos de idade já merecem ser investigados para o risco de câncer coloretal. Não significa que todo mundo tem que fazer colonoscopia, não é isso não, Luiz Alberto. Quando a gente fala em screening populacional, nós temos que pensar em métodos que sejam mais simples de serem realizados, que tenham uma boa sensibilidade e que não tenham um custo tão elevado. Você imagina se a gente tivesse que fazer colonoscopia em todo mundo com mais de 45 anos no Brasil. Tinha que pegar todo o dinheiro da Rússia lá que está bloqueado na guerra e comprar colonoscópio aqui no Brasil, né? Então não há necessidade, você pode associar métodos, né? Faz um screening inicial com a pesquisa de sangue oculto nas fezes e aqueles que forem positivos, aí sim, mereceriam uma investigação mais detalhada, no caso, a colonoscopia como padrão ouro na investigação desses pacientes. Muito bom. Como é bom ouvir especialistas aqui na Paz FM, ponto de vista falando sobre saúde. Doutor Cabrini, tem uma pergunta aqui. Você pode falar conosco no WhatsApp 8599-2440. Se você puder mandar a mensagem de texto rapidinho, que a gente está reinstalando o sistema aqui. Se você puder mandar a mensagem de texto, nos ajuda. O WhatsApp é 629-8599-2440. Um abraço para José Francisco da Vivo Cuidados. Está ouvindo a Paz FM, José Francisco? Um abraço aí para os amigos da Vivo Cuidados, cuidadores profissionais de saúde. Muito obrigado. Um abraço aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Doutor Cabrini, essa ouvinte pede para não se identificar. Ela diz que é da cidade de Inhumas. Tem um problema de hemorroida que sai para fora e nunca sangrou, mas de vez em quando inflama. Já procurei um proctologista e ele falou que é cirúrgico. O que eu devo fazer? Pergunta a ouvinte, doutor Cabrini. Bom, essa pergunta até seria mais interessante se fosse para o doutor Hélio Moreira, né? Mas eu também sou cirurgião geral, além de endoscopista, e com certeza a primeira medida a ser tomada é passar em avaliação com o coloproctologista, né? A partir desse momento que foi identificado a hemorroida, por si só, é um sinal que a gente, assim, tende a estar fazendo que a colonoscopia. Como o doutor Hélio Moreira falou, ele falou, nem tudo que sangra é hemorroida, né? A hemorroida, ela é dividida em graus, né? E quando ela está trombosada, é um sinal que ela tem que ser cirurgicamente tratada. Né? Hoje em dia tem outras técnicas, como dizer, ligadura elástica, né? Melhorou muito o arsenal de tratamento, mas assim, já é um indício que a gente também tem que estar prosseguindo com o quê? Com a avaliação com a endoscopia ou uma retossigmoidoscopia, né? E assim, só deixando aqui, eu não sei, queria até levantar essa bola aqui para os outros convidados. Nós ficamos perante aí 2 anos tratando muito de Covid, né? E o pessoal deixou os check-ups de lado. Pelo menos no serviço tem muitos exames. Assombrosa a quantidade de exames já em estágio que perdeu já a redução precoce. Já acima de 2 centímetros, né? Que geralmente mucosa. E aí já são considerados avançados. Não é verdade. Doutor Cabrini, o seu áudio tá falhando um pouquinho, deixa eu só dar uma checada aqui. Seu áudio tá falhando um pouquinho, se eu puder reiniciar o sistema, mas essa bola que o senhor levanta é importante para a gente discutir. Aqui a Zélia Aguiar, obrigado Zélia. A Zélia é o carinho da Zélia, viu Zélia? Luiz Alberto, abraço pro doutor Jales, era médico da minha irmã, muito obrigada doutor Jales, o senhor é um ótimo médico. É a Zélia Aguiar. Obrigado, Zélia. Mas sim, então a gente pode passar a bola aqui para o doutor Hélio. Doutor Hélio, fique à vontade então para responder o caso da nossa ouvinte. O senhor acha que esse caso é cirúrgico, doutor Hélio?
Então, boa tarde. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que passar para o ouvinte é que doença hemorroidária não vira câncer. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, sabe, Luiz? Que está saindo para fora, que estou com medo de virar um câncer. Doença hemorroidária não vira câncer. Ela tem sintomas que podem ser semelhantes a um câncer, mas a doença hemorroidária não é um câncer, não vira câncer, né? E por ser uma doença benigna, o tratamento cirúrgico, ele vai depender muito mais das queixas clínicas da paciente do que por qualquer outro motivo. Salvo situações especiais, quando, por exemplo, ocorre uma trombose hemorroidária extensa, com necrose tecidual, onde a indicação cirúrgica é iminente, quando não há complicações da doença hemorroidária, o tratamento cirúrgico baseia muito mais no quanto essa doença hemorroidária incomoda a paciente. Se ela está saindo para fora, mas isso não a incomoda, ela não sente dor, não tem irritação perianal, e isso não é um problema na vida dela, não há necessidade de operá-la simplesmente porque, eventualmente, esse mamilo hemorroidário sai para fora. É claro que quanto mais avançada é a doença, maior a tendência de sintomas dessa paciente, né? E a gente acaba operando casos mais avançados. No caso dela, parece um caso já da metade para frente, né? Então, se ela já tentou tratamento medicamentoso e ela está muito sintomática, eu acho que a indicação cirúrgica é pertinente. Muito bem, fique à vontade, doutor Jales. O doutor Cabrini fez alguns apontamentos também, fique à vontade. Acho que foi muito bem comentado, Luiz, pelos especialistas, não tem nada a acrescentar, não? Bem, então tá, o nosso WhatsApp aqui, o ouvinte participa conosco, o WhatsApp é 8599-2440, diga o seu nome e o local de onde você fala. Doutor Cabrini, o senhor concluiu o pensamento? Fique à vontade, o senhor concluiu? Eu estava levantando uma bola aqui junto aos colegas, porque aqui no meu serviço eu notei uma grande quantidade de colonoscopias que já com doença neoplásica avançada. Geralmente é um câncer acima de 2 centímetros e que já ultrapassou a camada da submucosa. Às vezes a gente perdeu aquele tempo de fazer uma mucosectomia, de fazer um ISD, que são procedimentos que você pode tratar o câncer inicialmente, né? Só saber de vocês mesmos, se no serviço de vocês têm notado esse aumento, e deixar aqui também um recado para o ouvinte, né, que nós estamos passando aqui pelo Março Azul, mas a mensagem que fica, que a gente que a prevenção ela tem que ser contínua, né? Não é só em março, é nos outros meses subsequentes, é durante o ano, porque a prevenção simplesmente ela é o nosso líder para poder lutar contra essa coisa, né? Através dos screenings, né? Sempre ele falou está mais médica tratar diretamente. Sim, voltou a falhar a sua internet, doutor Cabrini. Sim, doutor Jales. Doutor Hélio, fique à vontade então para responder aqui ao levantamento do doutor Cabrini. À vontade, doutor Hélio. Comenta, Jales, eu acabei de falar, pode falar. Tá ótimo. Cabrini, pelo que eu entendi, você já falando nos métodos de tratamento endoscópicos das neoplasias iniciais, não é isso? A primeira coisa que eu vejo, viu, Daniel, realmente esse paciente, você tem que saber o que você está indicando no tratamento. Então, esse paciente tem que ser avaliado bem por um especialista, tem que fazer um exame proctológico, que é o toque retal, muito adequado, que vai te dar algumas informações importantes. Eu vou dizer isso porque lá na frente eu vou fazer uma observação. E o terceiro, ter uma imagem que te mostra que é uma neoplasia inicial. Por que isso? Às vezes acontece chegar no nosso serviço, não sei se no serviço de proctologia do HC, pacientes que vão fazer uma ressecção e é um tumor invasivo. Então, a indicação de uma ressecção endoscópica, ela existe, é importante, trata e cura.
O que é importante, quais são os métodos de diagnóstico para você dizer que é lesão precoce. Lá no serviço nós fazemos tanto a mucosectomia como o ISD, a gente faz naquelas lesões, primeiro, LST não granular, aqueles pólipos maiores que você consegue não fazer biópsia e passar só a alça de polipectomia, você fazer a mucosectomia, você dá a margem, fazer a ressecção com margem dessa lesão, e a gente faz muito ISD nessa situação e também no tumor neuroendócrino, que já chega biopsiado. Agora, o que acontece muito para a gente é o paciente chegar mexido, com um tratamento endoscópico que não tinha indicação, não tinha um método de imagem, às vezes um paciente já tinha uma lesão no reto distal e já tinha linfonodo comprometido no mesorreto. Então, assim, eu acho que você indicar um tratamento desse, ele é mais difícil. Eu não faria nada se não tivesse condição. Hoje, você indicar um tratamento sem fazer uma ressonância magnética, então, às vezes, você compromete o resultado oncológico desse paciente. Acho que é uma resposta muito específica, viu, Daniel, que depois a gente poderia conversar. Eu queria só fazer um comentário em cima de outra coisa que o Daniel falou, que eu acho que é muito importante, né, Daniel? Quando começou a pandemia do Covid, todos nós passamos pela mesma situação, todos nós que trabalhamos em hospitais públicos, né? Praticamente os hospitais foram fechados para a realização de cirurgias eletivas, inclusive câncer, porque os hospitais acabaram sendo utilizados para a admissão de pacientes com Covid, as UTIs ficaram todas lotadas com paciente Covid, isso aumentava muito o risco da gente internar um paciente e ele ser contaminado por Covid. Então, a gente já imaginava no início da pandemia de que essa história iria trazer um retardo no diagnóstico ainda maior de pacientes com câncer de intestino, né? Era o que a gente chamava que, naquele momento, a televisão fazia a contagem diária das mortes por Covid, mas que no futuro eles não iriam lembrar de contar as mortes daqueles que retardaram no diagnóstico em detrimento da pandemia e morreram por outras causas. São as chamadas casualidades fantasmas, né? Ninguém conta depois quantos cânceres foram operados numa fase mais avançada e acabaram evoluindo para óbito, né? Então agora nós estamos chegando nesse momento, Daniel, realmente, acho que ainda está mais avançadas as lesões, maior a incidência de pacientes na vigência de uma obstrução intestinal, na vigência de uma perfuração, e coisa que a gente não via tanto assim até na clínica privada, onde normalmente a gente ainda via diagnósticos mais precoces. Tenho visto casos de doença já neoplásica avançada no consultório, coisa que não era habitual. Tudo isso em consequência da pandemia. Aqui no nosso ponto de vista da Paz FM, o assunto é sobre saúde, Dr. Jales Benevides, Dr. Daniel Cabrini, Dr. Hélio Moreira Júnior, e você que fala conosco no WhatsApp aqui. A pergunta da Rafaela, de São Paulo, né, Rafaela? Ela pergunta se a colite reincidente pode ocasionar câncer no reto. A gente responde para você no início do próximo bloco do ponto de vista aqui na Paz FM. Nosso WhatsApp, você fala conosco, você participa com a gente. 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 Ao vivo aqui na Paz FM, conversando sobre saúde, a campanha Março Azul Marinho, o que aumenta o risco de desenvolver o câncer coloretal ou o câncer do intestino. A gente recebe ao vivo aqui nesta sala de bate-papo no ponto de vista, Dr. Jales Benevides, Dr. Daniel Cabrini e Dr. Hélio Moreira Júnior, e você que fala conosco no WhatsApp. No final do bloco anterior, Dr. Hélio, a gente pode começar com o senhor? A pergunta, inclusive, é para o senhor mesmo. A Rafaela de São Paulo. Doutor Hélio, colite reincidente pode ocasionar câncer no reto? À vontade, doutor Hélio.
Só tirar o mute da tela, doutor Hélio, acho que o senhor deve ter... Pronto. Sim, obrigado, à vontade. É uma pergunta importante também, viu, Luiz Alberto? Porque colite, no caso, a retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória do intestino de causa não muito clara, mas que o paciente apresenta quadros agudos e repetidos de inflamação do intestino, pode sim estar associado a um risco maior de desenvolvimento do câncer de intestino. Isso normalmente acontece quando essa colite acomete toda a extensão do intestino grosso. Para aquelas colites que têm reincidências frequentes e após 10 anos de evolução da doença, porque são doenças crônicas que infelizmente nós não temos ainda a cura, mas temos a possibilidade de oferecer controle dos sintomas. E após 10 anos da doença, do diagnóstico da doença, há um aumento gradual do risco de câncer de intestino nesses pacientes e por isso eles devem realizar colonoscopias anualmente com o objetivo de rastrear eventuais lesões neoplásicas. A gente pode seguir, doutor Jales, o senhor gostaria de acrescentar, doutor Cabrini, o senhor gostaria de acrescentar, a gente pode seguir? Podemos seguir? Igual um pouquinho o doutor Hélio falou. Sim. A doença inflamatória do colo e do reto, ela é extremamente associada com câncer de colo. Tanto são pacientes jovens, numa atividade de vida muito precoce e que desenvolve essa doença inflamatória crônica. E a gente sabe que essa pessoa, essa família que tem doença inflamatória do colo, é uma família ou grupos de pessoas de alto risco para desenvolver o câncer coloretal. E essas pessoas têm que entrar num processo de rastreio mais cedo do que a população em geral. Porque depois, como o doutor Hélio falou, 10 anos dessa doença inflamatória crônica no colo, a cada ano aumenta o risco de desenvolver, não o câncer de reto, o câncer no colo. E essas famílias que têm a doença inflamatória, ela tem que entrar num processo de rastreio mais precoce, porque ela tem uma chance, a mucosa desse intestino tem uma chance muito grande em relação à população geral de desenvolver o câncer. Mas isso, com acompanhamento, você minimiza a chance dessa neoplasia acontecer. Por isso que você tem que estratificar quem tem doença inflamatória do colo, seja retocolite ulcerativa, seja doença de Crohn, eles têm que ser vistos com outros olhos pelo profissional. Outros olhos de quê? De um acompanhamento mais precoce, porque ele tem uma chance, depois de 10 anos, a chance anual de aparecer o câncer muito maior do que a da população geral. E por falar nessa questão de família, doutor Cabrini, uma ouvinte aqui, a Dirlene, ela fala sobre a questão de família. A mãe tinha o intestino preso, ela também tem, uma irmã também tem o intestino preso, e ela, além disso, desse trato intestinal que está incomodando muito, tem a questão de hemorroida também, segundo ela, com sangue nas fezes. Qual a orientação para essa nossa ouvinte? Ela pergunta se essa deve ser uma preocupação maior, até porque já tem histórico na família. Luiz Alberto, foi uma pergunta bem destacada aí, né? A gente sabe que hoje em dia os fatores mais preditores para você ter o câncer coloretal, principalmente a alimentação rica em gordura, né? Principalmente carne vermelha, o sedentarismo, né? O estresse em si, mas tem-se um pensamento que a maioria dos cânceres coloretal são de origem hereditária, e a gente sabe que não é a maior parte, mas as pessoas que têm uma ligação direta, um parentesco com a pessoa, o familiar que tenha tido câncer coloretal, familiar de primeiro grau, né, pai, mãe, avô, irmão, ele aumenta a chance de ter o câncer coloretal devido aos oncogenes, né, que são genes que são identificados hoje em dia, que
faz com que aumente a chance, né? Então, quando você tem essa identificação precoce, logicamente você tem que começar o rastreio mais cedo, né? Identificou o câncer no pai ou na mãe ou no avô, a partir de 20 anos você já tem indicação, ou também em outros casos onde você tem quadros de polipose familiar, né? Que já é um outro tipo de situação, onde você tem um aumento com mais de 100 pólipos, às vezes até no colo, onde você aumenta a chance de ter o câncer coloretal. Então, quando você tem algum familiar diretamente, você naturalmente já tem que começar o rastreio mais precocemente. Mas lembrando que a maioria ainda do câncer o câncer coloretal está ligado aos maus hábitos de vida, né? É isso aí. Muito bem. Doutor Hélio, um ouvinte pede para não se identificar. Ele está dizendo que hoje, inclusive, ele deixou o exame de fezes, porque ele pergunta se por essa amostra dá para saber o que está acontecendo com ele. Raja de sangue e, segundo ele, mucosa, a evacuação com sangue. Ele pergunta se esse exame de fezes dá para fazer uma avaliação do que realmente está acontecendo com ele. Não, o exame de fezes simples, ele não vai conseguir definir claramente a maioria absoluta dos casos, né? Pode até confundir, sabe, Luiz Alberto? Se ele tem eliminação de muco, sangue nas fezes, vamos dizer que vem uma parasitose. A gente não pode imaginar que seja só a parasitose a causa desses sintomas dele. Então é um paciente que, na verdade, mereceria uma investigação mais detalhada, uma colonoscopia, para poder tentar identificar melhor a causa, né? Outra coisa comum de acontecer, né? A pessoa tem a queixa de perda de sangue vivo. Não tem sentido fazer pesquisa de sangue oculto. Ele não está oculto, ele está visível, né? Então a gente já pula a etapa, já não tem necessidade de fazer pesquisa de sangue oculto num paciente que já esteja com sangramento. Ele precisa passar por uma avaliação endoscópica, quer seja uma retossigmoidoscopia flexível, que é um exame em que apenas metade do intestino grosso é examinado, ou uma colonoscopia, que é o mais ideal, né, que vai investigar, avaliar toda a extensão do intestino grosso. A colonoscopia seria o mais indicado para ele, né? Ok. O doutor Jales, esse ouvinte pede também para não se identificar. Ele informa que operou da hemorroida há mais de 30 anos e o médico que operou disse que ia sangrar para o resto da vida. Ele pergunta, é normal isso? Sendo que sai um esguicho como se fosse uma veia. Ele diz que não tem muco nas fezes. Bom, pelo que eu vi, é um paciente que há 30 anos operou. E o que acontece? Esse paciente ele tem que ser acompanhado ao longo dos anos, né? Seja no pós-operatório recente ou tardio dessa cirurgia. Em relação à doença hemorroidária, é uma doença benigna. Ele teve um diagnóstico há 30 anos atrás. Hoje eu não sei a idade que ele tem. Provavelmente hoje ele já tem uma idade, uma faixa etária de ter o câncer de cólon. Só por idade. Acima de 55 anos, 60 anos na nossa literatura. A literatura americana, a literatura canadense, que me permite fazer um comentário, eles falam cada vez mais fazer a colonoscopia numa idade mais jovem, mas a realidade do país de primeiro mundo é muito diferente da nossa. A gente tem uma atitude assim, o paciente faz uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Fez a pesquisa, ela veio positiva, o próximo passo é a colonoscopia. Hoje, a gente sabe, até nos Estados Unidos, uma colonoscopia é mais de $1.000. Aqui nós não temos condições de indicar colonoscopia para todo mundo, mas nós temos como fazer uma história bem feita do paciente, um exame físico e indicar um exame que teve impacto na mortalidade do câncer, que é a pesquisa do sangue oculto nas fezes. Isso a literatura é consenso aqui no mundo todo, porque é um método barato,
é um método simples, mas que às vezes você tem que fazer uma dieta para ele não ter os falsos negativos. Então, a gente, assim, acima de 45 anos, a gente pede uma pesquisa de sangue oculto. Veio positivo, ele vai para a colonoscopia. Por quê? Pode ser um tumor, pode ser um pólipo, pode ser N coisas. Ele não vai dizer qual é a causa do sangramento da pesquisa do sangue oculto. Ele vai dizer que sangrou pela mucosa do intestino. A causa, quem vai identificar é a colonoscopia. Agora, voltando lá no caso dele, ele já tem uma idade para fazer um rastreio de câncer. E se ele teve uma cirurgia prévia e que ele está tendo sangramento no esguicho, a primeira coisa é procurar o médico que operou ou procurar um especialista para tentar dar esse diagnóstico. Como diagnóstico diferencial, você tem a doença diverticular do cólon, você tem os vasos que rompem, chama angiodisplasia, que dá sangramento, que não é câncer, angiodisplasia não vira câncer, tem os pólipos, então ele tem que fazer agora uma investigação, porque ele tem um sintoma importante e provavelmente uma idade que requer fazer uma investigação clínica desse sangramento. Qual seria o profissional que ele deveria procurar? Ele deve procurar o proctologista, que é a porta de entrada desses pacientes. O proctologista, ok. Doutor Hélio, a Floraci pergunta se diverticulite tem predisposição para desenvolver câncer de intestino. Também não, Luiz. É uma discussão que teve na literatura algum momento em que achava-se que a doença diverticular poderia ser um fator predisponente, mas estudos mais recentes mostram que não há risco maior de câncer de intestino pela presença de doença diverticular. Até porque doença diverticular é uma doença de altíssima prevalência na população mais idosa, né? Então, se você pegar pessoas acima de 70 anos de idade, 70% tem divertículos, né? Então, já imaginou se isso daí fosse predisposto, toda essa população estivesse predisposta ao câncer coloretal? Seria uma pandemia de câncer coloretal. Só voltando um pouquinho no que o Jales comentou, eu concordo totalmente com você, Jales. O paciente em si, que eu comentei que não teria sentido de fazer pesquisa de sangue oculto, é porque ele já tinha sangramento vermelho vivo. Não tem sentido você fazer sangue oculto em quem já tem sangramento, né? Então, fazer parasitológico de fezes como uma investigação de um paciente que está eliminando muco e sangue, eu acho que não é a forma mais adequada de investigar esse paciente. Eu acho que ele deveria fazer uma colonoscopia, porque ele tem sinais de alerta que eu considero importantes. Só uma coisa que é importante, Luiz Alberto, é que às vezes a doença diverticular, ela inflama, faz o que a gente chama de diverticulite. Essas diverticulites, às vezes, elas perfuram, e na imagem de tomografia, que é o que a gente faz na avaliação desses pacientes, às vezes é difícil você distinguir se aquilo ali é uma diverticulite ou uma neoplasia perfurada. Então, às vezes a confusão tá aí, né? Não, eu achava que eu tinha uma diverticulite, mas tinha um câncer. Então, acho que é a diverticulite que levou o câncer, mas não são coisas associadas, são coisas distintas. Muito bem. Inclusive, esse ouvinte que o doutor Jales acabou de responder, doutor Jales, ele informa que está com 56 anos de idade. Então, tá na hora de procurar o proctologista, né, doutor Jales? Isso mesmo. Se ele tem sangramento, tem essa cirurgia prévia de hemorroidectomia e está com sintoma de sangramento, com certeza tem que procurar o profissional gabaritado para fazer essa investigação. Tá. Luiz Alberto, gostaria de saber quando a criança der pólipos, ela precisa fazer o exame de colonoscopia todo ano? Ela tem 9 anos e tirou os pólipos com 8 anos, no ano passado. Quem responde? Doutor Jales, o senhor responde pra gente? Respondo. Uma criança de 8 anos fez uma colonoscopia e teve um diagnóstico de pólipo. É isso? Isso, ela fez a retirada dos pólipos com 8 anos de idade. A mãe está perguntando aqui, agora a criança está com 9 anos, se ela precisa fazer exame de colonoscopia todo ano. Veja bem, o que precisa saber dessa criança, porque geralmente criança nessa idade
geralmente desenvolve pólipo único. Pólipos geralmente são grandes, chamados de pólipos gigantes, e que você resseca, retira esse pólipo grande pela colonoscopia. Eu não sei informar se ela tinha mais de um pólipo, 10 pólipos, 15 pólipos. Não sei te informar se ela tem uma história familiar de pólipos na família, de polipose. Então, fica muito abstrato eu dizer que ela não tenha que fazer colonoscopia todo ano. Provavelmente não. Se é um pólipo benigno, é um pólipo único, é um pólipo gigante que teve um sangramento, foi lá e ressecou e é uma doença benigna. E se todo o cólon foi estudado no primeiro exame e não tem mais nada, ela não tem indicação de fazer anual. Ela pode espaçar a realização dessa colonoscopia. Agora, vamos imaginar que ela não tirou todos os pólipos, vamos imaginar que tenha pólipos lá, provavelmente ela tem que fazer outros exames para retirar os presentes. A mãe está informando, doutor Jales, que ela só tinha um e foi tirado aproximadamente 2 milímetros. Então, e o resultado anatomopatológico, o povo chama de biópsia, ele é muito importante. Se essa lesão é um tipo de pólipo que não associa muito com câncer, ou se é um pólipo que tem uma associação maior com câncer. Quando é um pólipo de aspecto benigno, que não tem uma associação grande com câncer de intestino, você pode espaçar a realização dessa colonoscopia. Mas se for um pólipo, vou dar um exemplo, adenomatoso, um pólipo viloso, você tem que fazer uma vigilância mais de perto. Eu acho que aí ela deve estar tendo um acompanhamento com um cirurgião pediatra, acho que quem faz isso é o endoscopista, mais o cirurgião pediatra, e saber da rotina disso. Então fica muito assim perigoso eu dizer, olha, não faça, ou faça com 2, 3 anos. Isso vai depender do tipo do pólipo, do resultado do pólipo e dessa evolução. Muito bem. Doutor Cabrini, nós estamos caminhando para a reta final do Ponto de Vista. A nossa ouvinte Amélia, de Aparecida de Goiânia, gostaria de saber se alguns desses médicos atendem pelo IPASGO. Fique à vontade para a sua orientação final, doutor Cabrini. Como o ouvinte pode encontrá-lo também, se atende pelo IPASGO, fique à vontade, doutor Cabrini. Bom, Luiz Alberto, dizer que foi um prazer estar aqui com você, junto com os ouvintes da Rádio Paz, o doutor Hélio Moreira Júnior, doutor Jales. Eu ainda, como se diz, eu ainda sou um pouco mais jovem que os doutores aí, por enquanto ainda eu estou procurando os credenciamentos, né? E eu atendo aqui em Trindade, na clínica Simmed, até sou parceiro aí da Rádio Paz, e geralmente aqui nessa região aqui praticamente eu que realizo as colonoscopias, né? E sou cirurgião geral também. Estou procurando os credenciamentos, isso aí demanda um tempo, né? E vou deixar aqui meu telefone para contato, posso, Luiz? À vontade, sim, anote aí. É Trindade da Simmed. Pois não, doutor Cabrini? Em Trindade, 98477-0077. 98477, eu estou anotando, 98477 0077. 0077, Trindade da Simmed, 9847 0077. 98477 0077, correto? Isso, esse é um telefone que tem WhatsApp e a gente está aqui à disposição, você que tem sintomas, né? E lembrando que o Março Azul, ele se estende aí a todo ano, até a próxima campanha, né, doutor Hélio? A gente sabe da importância que é o rastreio e a gente quer que esse câncer cada vez mais seja menos agressivo aí na população brasileira e também mundial. Obrigado. Obrigado pela honra, doutor Daniel Cabrini, médico especialista em endoscopia, colonoscopia e membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, da Simmed Trindade, é o WhatsApp 98477 0077. Doutor Jales, também, querido, fique à vontade, obrigado pela honra da presença. Bom, respondendo a nosso ouvinte, lá no Hospital do Câncer a gente atende IPASGO, Unimed, o hospital tem credenciamento de vários planos de saúde, não só eu, como toda a minha equipe atende pelo IPASGO,
tem um agendamento, entrar no site do IPASO, tem todo específico lá. A minha área lá é cirurgia oncológica. A gente faz muito acompanhamento de famílias que têm câncer coloretal, essas doenças hereditárias. Então é muito comum. A gente não quer só atender o câncer, né? A gente tem que, tudo isso que a gente conversou na nossa consulta, a gente tem que esclarecer a nossa população. Então, sim, o Hospital do Câncer atende, eu atendo, e outros médicos da minha equipe também atendem. Não sei se já está finalizando, Luiz Alberto, eu queria fazer algumas considerações. Sim, estamos finalizando, sim. Que eu acho importante. Como o nosso público-alvo aqui é a nossa população, eu gostaria de esclarecer aos nossos ouvintes da importância dos fatores de risco do câncer coloretal. A gente já mencionou a idade, obesidade, e a gente sabe que o tipo de alimentação está muito relacionada com a origem desse tumor, principalmente aquelas pessoas que comem muito os embutidos, enlatados, os presuntos, os bacon, carne vermelha muito gordurosa. Então, isso é um fator de risco ao longo dos anos, essa mucosa exposta a esses carcinógenos, a esses elementos de desenvolver o câncer coloretal. A outra coisa muito importante é a associação do etilismo e do tabagismo. Então, hoje nós temos pessoas fumando cada vez mais jovens, pessoas obesas, pessoas que alimentam mal, que alimentam com pouca fibra, que alimenta, assim, poucos alimentos com vitamina, base de cálcio, que está exposto muito a esses fatores de risco. E hoje, como o doutor Hélio falou, é muito ruim a gente atender no nosso consultório pessoas cada vez mais jovens com câncer coloretal. Às vezes, pai de família, mãe de família, na idade produtiva da vida e, na grande maioria das vezes, com a doença mais avançada. Então, olha o que eu falei, apesar de toda a tecnologia do mundo, a radioterapia cresceu muito, a oncologia clínica, através das medicações, melhoraram bastante, mas não mudou a história de morte do câncer coloretal. Então, o mais importante é a conscientização, evitar entrar em contato com os fatores de risco do câncer coloretal. Então, isso é o mais importante. E qualquer sintoma que apresentar, procurar um profissional médico gabaritado para fazer isso. Entendeu? Acho que isso é o mais importante. Então, assim, é muito ruim a gente pegar as pessoas jovens. Antigamente, eu cheguei numa época aqui em Goiânia que a gente operava só idoso com câncer coloretal. Hoje eu estou operando criança, eu estou operando adulto jovem. Então, isso mudou muito. Então, as pessoas têm que se conscientizar que os fatores de risco hoje é o mais importante para a nossa vida. Hábito e estilo de vida bom, alimentar fibras, evitar o consumo em excesso da carne gordurosa e vermelha, evitar o consumo em excesso de álcool. A gente sabe que o álcool hoje em excesso, mais de 50 gramas de álcool por dia, ele está associado com câncer de colo, a obesidade, o tabagismo, o tipo de alimentação. Isso aí são coisas fáceis. Uhum. Isso aqui está dentro de casa. Essas informações que a gente está passando. E é muito difícil, Luiz Alberto, a pessoa sair da zona do conforto. Ninguém quer sair da zona do conforto. A pessoa não quer fazer uma atividade física diária e quer engordar para fazer a cirurgia da obesidade, que é um absurdo. Verdade. Então, esse é o momento para dizer para a nossa população que o fator dietético, a obesidade, o fator alimentar, ele é importante para o desenvolvimento do câncer de colo. Se eles aprenderem isso e se eles fizerem uma condução nessa forma de querer mudar esse hábito, esse estilo, nós vamos mudar a história do câncer ao longo do tempo. A outra observação é a questão de política pública. Hoje nós temos política pública muito bem feita, evidenciada por câncer de mama, por câncer de próstata, por câncer de colo uterino. Por câncer coloretal, é impossível fazer colonoscopia em todo mundo. Mas a gente tem como fazer uma pesquisa do sangue oculto nas fezes, e aqueles pacientes que forem positivos, e dar um passo à frente com a colonoscopia e mudar o seu hábito alimentar. Porque é muito triste, e eu vivo o Hospital do Câncer todos os dias, eu falo isso, que o Hospital do Câncer é minha casa.
A minha segunda casa é a minha segunda casa. E a gente vê o sofrimento não só do paciente, o sofrimento das famílias, para quem é cometido com isso. Poucas vagas. Ele falou que trabalha no serviço público, e eu também trabalho no serviço público. Nós não temos vaga para todo mundo. E a gente sabe o tanto que é ruim e penoso as pessoas ir atrás de um atendimento oncológico e demorar. Então, tem que ter uma política pública de rastreio e prevenção do câncer de colo. Isso é muito importante. Os nossos gestores, eles têm que abrir a cabeça para isso também. E demais, agradecer a presença do Hélio, do doutor Daniel, que eu não conhecia. Foi um prazer muito grande conversar com vocês. E o nosso amigo Luiz Alberto, é um prazer muito grande. Luiz, eu estou aqui por causa dos seus ouvintes, porque essa dengue não é fácil, velho. Nossa Senhora. Estou impressionado, doutor Jales Benevides está internado, está com dengue, mas ainda assim deu um jeitinho lá de montar o equipamento e participar conosco ao vivo aqui no Ponto de Vista. Obrigado mesmo pela honra, viu? A ouvinte, a Amélia, né, Amélia de Aparecida, Hospital Araújo Jorge, atende sim o IPASIO que você queria, tá bom, querida? O Dr. Jales Benevides é médico cirurgião oncológico, chefe do serviço de aparelho digestivo e vice-presidente do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Obrigado pela honra. Doutor Hélio Moreira, fique à vontade também, querido, para sua consideração final para o ouvinte da Paz FM. Obrigado pela honra da presença. Bom, eu primeiro agradecer a você, Luiz Alberto, pelo convite. Sempre uma honra ter esse canal aberto, né? Uma audiência extraordinária na cidade, no estado. E é uma oportunidade de ouro da gente poder tocar num assunto tão importante, né? Agradecer a companhia do Jales, do Daniel, né? Eu acho que enriqueceu muito a nossa discussão, a presença dos dois. E dizer uma última mensagem, que mudança de hábitos de vida não é uma coisa simples, né? Se fosse fácil, como o Jales comentou aí, não tinha gente fazendo cirurgia bariátrica, né? Era só mudar os hábitos alimentares, fazer atividade física, a gente não ia ter obesidade a ponto de precisar de cirurgia, né? Então eu acho que mudança de hábito de vida é algo que a gente precisa trabalhar desde a infância. A gente precisa ficar atento na população de criança, adolescente, porque é ali que você consegue realmente moldar os hábitos de vida da pessoa, né? Os hábitos alimentares, o hábito de ter atividade física regular. É na adolescência que você consegue afastar o adolescente do álcool, do cigarro, né? E isso envolve políticas públicas que não são só de saúde, né? Eu acho que, por exemplo, o esporte é uma coisa fundamental para poder trilhar a juventude para um ritmo, para um hábito de vida saudável, né? Domingo passado nós fizemos um passeio ciclístico lá no Parque Odilon Soares, no setor Faisalville, com o apoio da Prefeitura Municipal de Goiânia, em que nós fizemos um passeio ciclístico em atenção ao Março Azul, para prevenção do câncer de intestino. E juntamos lá mais de 100 pessoas para fazer um passeio ciclístico, outros foram a pés, teve criança que foi de patins, teve gente que fez só caminhada, e eu fiquei impressionado a quantidade de adolescentes, de jovens que estavam ali naquela praça e que tiveram a chance de ouvir uma mensagem de que o caminho certo era aquele, era da prática esportiva, de uma alimentação saudável, porque fica muito mais fácil, sabe, Luiz, você querer mudar os hábitos de um adulto, o que ele come, que ele deve fazer exercício, que ele tem que largar o cigarro, que ele tem que beber pouco, é muito mais difícil, né? Então, parabenizá-lo pela excelência do seu programa e agradecê-lo imensamente pela oportunidade. Doutor Hélio, rapidinho, se eu puder responder aqui, a Nilma, ela está angustiada, ela é de Itapuranga, ela quer, sobre a sogra dela, 72 anos de idade tem a sogra, já faz 11 anos que ela está perdendo o intestino e dá pedras grandes na barriga e muitas cólicas intestinais, e o intestino só solta com lavagem. O que poderia ser? Porque às vezes ela fica até 2 semanas sem evacuar com o intestino preso. Bom, na nossa região,
a causa mais frequente de obstipação intestinal tão grave como a dela, de ficar até 2 meses sem evacuar, é o megacolon Duas chagásico, semanas, perdão, né? 2 semanas, perdão, 2 semanas. Mas mesmo assim, é bastante tempo, né? Então a gente tem que, primeiro, investigar melhor, né? Detalhe clínico da história da mãe dela, mas a gente pensaria antes de câncer, né? Em algumas outras doenças onde o sintoma é exclusivamente a obstipação intestinal. Essas pacientes normalmente têm sintomas crônicos, anos, né, de sintomas. E raramente, né, uma lesão neoplásica, um câncer de intestino vai durar anos, né? Ela já teria evoluído a doença e fatalmente ela teria mais sintomatologia associada à obstipação intestinal. Mas eu oriento ela a procurar um gastroenterologista ou um coloproctologista para poder investigar melhor os sintomas e determinar qual que é a causa da obstipação intestinal dela. O gastro ou o proctologista? Isso. Proctologista, é proctologista, muito bem. Proctologista, coloproctologista, Tá ok. Obrigado, doutor Hélio, pela presença aqui. Obrigado pela honra da presença. Doutor Hélio Moreira Júnior é proctologista, é professor associado do Serviço de Coloproctologia da Faculdade de Medicina da UFG e é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Obrigado, doutor Hélio, doutor Cabrini, doutor Jales. Muito obrigado você que nos acompanhou. O Ponto de Vista está no ar de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 13 às 13